Muito bem, pessoal. Pauline Hanson deixou todo mundo da esquerda nervoso. Eu diria até que algumas pessoas da direita também, mas vamos focar só na esquerda. Você, obviamente, já ouviu falar desse discurso. Se não ouviu, esse foi o ponto mais marcante desse discurso. Ela sozinha popularizou esse termo monocultural. Eu já usei antes, mas ouça isso. Nós não podemos ser uma sociedade multicultural. Nós somos uma sociedade multirracial, Sim. mas devemos ser monoculturais. Então ela foi muito esperta quando disse que somos uma sociedade multirracial. Então, sabe, isso pode protegê-la dessas acusações falsas de que ela é uma supremacista branca. Ela é racista. Não é mais uma questão de raça. Simplesmente não é. Não se trata de raça. É sobre culturas e quais valores culturais estão vindo. Então, dê uma olhada nisso. Eu venho chamando ele de pior primeiro-ministro da história da Austrália. E a cada dia ele fortalece minha afirmação. Dê uma olhada nisso. Vou mostrar para você este vídeo de Anthony Albanese. E isso deixou todo mundo coçando a cabeça. Como ele conseguiu chegar a essa conclusão? Ok, sabe de uma coisa? Deixe-me mostrar esse vídeo para você e depois vamos explorar essa questão juntos. Sabemos que, como o parlamentar disse, os algoritmos levam as pessoas a posições cada vez mais extremas. Certo? Então, eles começam em posições mais convencionais, falando sobre etnia, talvez, ou fé. E eles acabam, ao longo do tempo, recebendo propaganda em nível nazista na caixa de entrada. Não só crianças, mas adultos também podem ser impactados por isso. Propaganda em nível nazista. Olha, deixa eu só apontar primeiro, é assim que o pensamento funciona, Anthony Albanese. Quando você ouve um argumento, sempre que ouve qualquer posição, você diz, ok, esse é um bom ponto. Deixe-me explorar isso um pouco mais. Certo? É assim que a sociedade humana sempre evoluiu. Antes era através dos livros, então era mais fácil proibir alguns livros, mas a maioria das pessoas não lia. Mas por isso, apenas algumas poucas pessoas teriam o monopólio do conhecimento e do discurso, graças às redes sociais. Agora, não estou dizendo que tudo são flores, ok? Mas eu realmente acredito que, mesmo nos dias de hoje, só as melhores ideias vão vencer. E você sabe como as melhores ideias vencem? Elas vencem por causa da sua eficácia. É uma ideia similar à seleção natural na evolução. Eu sei que muitos cristãos podem não acreditar nisso, mas essa é a ideia por trás da evolução, o que é viável e benéfico para o organismo. Essa mutação sobrevive. Agora, essa mutação pode ser aleatória, assim como na nossa evolução social, pode surgir uma ideia aleatória. Por que devemos aceitar o multiculturalismo? É só uma ideia aleatória. Ninguém começa pensando assim. Alguém mencionou multiculturalismo, mas nunca ouvi nada sobre isso. Vou dizer logo, multiculturalismo é ruim. Como você chegou a essa conclusão? É assim que o pensamento funciona. Você diz, o multiculturalismo foi enfiado goela abaixo e apresentado para nós como algo virtuoso. Então vamos explorar por que isso é uma coisa boa, aí você analisa os prós e contras. Você vê cores bonitas, vestidos, comidas, isso é ótimo. Mas aí você vê ataques com facão, crimes de honra, mutilação genital feminina, ataques suicidas, ataques terroristas. Certo, esses são os contras. Anthony Albanese diz que você deveria simplesmente parar. Comece com a ideia principal, se o multiculturalismo é bom ou ruim. Não vá além disso. Os algoritmos são os culpados por as pessoas pensarem profundamente sobre essas questões. Como ele chegou a essa conclusão? E ele disse etnia de propósito. Ele disse isso de propósito porque sabe que esse é o ponto mais forte que qualquer pessoa de esquerda ou até mesmo centrista pode usar contra o movimento de direita. Esse é o único motivo, mas é por isso que Pauline Hanson disse que somos uma sociedade multirracial. Ela não tem problema nenhum com multietnicidade. Eu sei que no Reino Unido muita gente vai ficar chateada. Muitos nacionalistas étnicos estão irritados com Rupert Lowe. Sempre disse, Rupert Lowe não é nacionalista étnico, porque além do fato de ser uma posição muito estúpida de se tomar, não é viável politicamente, não é aceitável politicamente. A ideia de simplesmente punir pessoas, mesmo aquelas que concordam com você por causa da cor da pele, simplesmente não faz sentido nenhum. Então tire a melhor arma das mãos deles. Eles querem acusar a direita de ser racista. Tire essa arma deles.
A maioria das pessoas na Austrália que estão indo para a direita, a maioria das pessoas que estão começando a seguir Pauline Hanson, não são racistas. Lembre-se, é a mesma sociedade ou civilização. Refiro-me à civilização ocidental em geral, seja Grã-Bretanha, Estados Unidos ou Canadá. Esta é a mesma sociedade ou civilização que até muito recentemente era muito aberta à ideia do multiculturalismo. Eles eram muito abertos à ideia de imigração. Como esperar que virem nacionalistas étnicos de repente? Você encontraria 1 ou 2% de nacionalistas étnicos na Austrália, Grã-Bretanha e Estados Unidos, não mais que isso. O que faria? A maioria do meu público é ocidental e gosta de mim. Como convencer, por exemplo, 11 milhões de pessoas que me assistiram no último mês? Como você vai... E digamos que 7 milhões deles são ocidentais brancos. Como você vai dizer para eles que, olha, sabe de uma coisa? Não basta, temos que ir um passo além. Temos que ir além do multiculturalismo. Temos que ser uma sociedade monoétnica. A maioria do meu público dirá, bem, o que quer que façamos com Harry Sultan? Devemos deportá-lo para o Paquistão, onde ele será decapitado por defender valores ocidentais? É isso que você quer fazer? Ninguém vai fazer isso. Por isso tenho fé no meu povo e em todos os patriotas ocidentais. Eles não são assim. É por isso que a ideia de etnonacionalismo é estúpida, não é politicamente viável. Portanto, nenhum político que se preze jamais se declararia etnonacionalista. Mas não é incrível que pessoas como Anthony Albanese, ou Keir Starmer, ou os democratas nos Estados Unidos, todos eles querem bater na direita com a acusação de supremacia branca? Essas pessoas são racistas. Nós não somos. Eles não são racistas. Ninguém é racista. A maioria dos apoiadores de Pauline Hanson não são etnonacionalistas. O mesmo vale para o Reform e os seguidores de Nigel Farage. Mesmo assim, eles continuam. Mas o melhor ainda está por vir. Com apelos à violência. Nós sabemos. Quem está fazendo apelos à violência? Viu? Você viu isso? Viu? Eles te manipulam, eles entregam. É por isso que eles nunca vão vencer, porque eles mentem. Mentem e mentem. Eles distorcem deliberadamente os argumentos dos seus oponentes. Na caixa de entrada deles, não só crianças, adultos também, claro. Veja eles, idiotas, balançando a cabeça. Com propaganda em nível nazista, com apelos à violência. Sabemos disso, só para citar uma área que é preocupante. Chatbots. O segundo são os apps de notificação. Também estamos vendo isso com alguns desses algoritmos que estão surgindo. Estamos vendo um aumento nos casos em nossos hospitais de jovens mulheres que foram sufocadas, estranguladas. Vemos lacerações anais. Vocês viram isso, pessoal? Vocês viram o que ele acabou de fazer? Ele começou falando de pessoas da direita que estão explorando ideias como multiculturalismo, multietnicidade. Nenhum esquerdista woke faz isso, né? As pessoas começam com argumentos conservadores do mainstream, e acabam chegando à misoginia, a posições extremas, e ele termina falando de laceração anal. Você vê a demonização? Esse é o motivo pelo qual ele é o pior primeiro-ministro da história da Austrália. Por mais que demonizem a direita, vai salvá-lo. Isso prova para mim que Pauline Hanson deixou eles abalados. Olha só o quão desonesto isso é. Ele começou com argumentos conservadores e disse que eles acabam chegando a uma misoginia extrema. Ele colocou Red Pill e Incels tudo na mesma categoria e ainda associou isso à laceração anal. Ela o deixou nervoso. Mas veja, ele não é o único. Olha isso. Purple Fingers, escuta ele. Estamos aqui perto da estação Kensington conversando com a comunidade local sobre o quanto odiamos a Hanson e como queremos construir uma alternativa política que seja socialista, que lute contra o status quo e contra o racismo e contra a política favorável aos bilionários que ela quer promover. Política favorável aos bilionários que ela quer promover. Saiu um gráfico outro dia. Só tem uma bilionária apoiando Pauline Hanson. É a Gina Rinehart, que também é a mulher mais rica da Austrália. Acho que é a pessoa mais rica, ponto. Por isso, também a mais famosa entre os bilionários. Mas tanto o Partido Trabalhista quanto a coalizão tiveram dezenas de multimilionários e alguns bilionários os apoiando. Mas porque eles não são, nomes conhecidos, é por isso que isso passa despercebido. Não é incrível? De novo, isso é calúnia. Isso é pura calúnia. São mentiras, mas eles continuam fazendo isso. Olhe para eles. Seu nome? Bella.
O que você acha de Pauline Hanson? Eu acho que Pauline Hanson é uma vergonha para este país e uma ameaça para todos os povos originários. Eu encontrei uma ameaça para todos os povos originários. Com povos originários, estamos nos referindo à comunidade aborígene da Austrália. Bem, essas pessoas simplesmente aprendem essas coisas. Eles aprendem esses argumentos e adquirem conhecimento no TikTok, semelhante ao caso de Charlie Kirk. Coitado. Nunca odiei Charlie Kirk, só não dava muita atenção ao que dizia. Após sua morte, vi muitos vídeos e fiquei impressionado com sua inteligência. E eu fico ainda mais triste por ele ter morrido, porque a gente poderia aproveitar a inteligência dele. Inteligência. Você participou de ações anti-Hanson nos anos 90, certo? Qual seu nome? Will. Legal. E como se sente em ter que repetir tudo isso? Não seja como esse cara. Ele ainda não cresceu. Então, tudo bem. Nos anos 90, dava para perdoar quem não gostava da Pauline Hanson porque o mundo ainda não tinha visto os efeitos adversos do multiculturalismo. Mas agora você já viu. Agora você não tem desculpa. Você não tem absolutamente nenhuma desculpa para se fazer de bobo. Olhe para isso. Como alguém pode continuar sendo defensor do multiculturalismo? Só uma pessoa burra e ignorante pode. Olhe para isso. Esta é uma praia em Barcelona. Olhe para o lixo. Olhe para a sujeira espalhada por aí. E não há um espanhol nativo à vista. Nem um único espanhol nativo à vista. Este é o futuro das praias australianas. Mas nem isso parece fazer as pessoas mudarem de ideia. Isso está acontecendo na Espanha, em vários lugares da Europa. Já te mostrei muitos vídeos. Teve um vídeo de uma praia, não sei se é uma praia ou se é uma margem de rio ou algo assim. Eu não sei o que é, mas está absolutamente imundo na Bélgica. Mas por algum motivo, essas pessoas ainda não mudam de opinião. Então eu não sei, por isso eu não acho que precisamos esperar pessoas como ele mudarem de posição. A gente só precisa continuar seguindo em frente. E nós temos que, a cada ano que passa, à medida que nossa situação se torna mais desesperadora, por isso precisamos ser cada vez mais radicais nas nossas soluções. E eu venho dizendo isso há muito tempo. Quanto mais tempo demorarmos para parar a islamização, mais radicais teremos que ser. Agora, as soluções são muito mais simples. Pare a migração em massa. Esse é o primeiro passo. Pare. Você não pode aceitar mais isso. Sua cultura, sua sociedade não pode absorver mais multiculturalismo porque esse é o outro lado disso, é o que acabei de mostrar para vocês. Porque esse é o outro lado disso. Então não precisamos chegar a esse ponto. Não precisamos, ainda não. Mas se não pararmos agora, vamos chegar a esse ponto mais ou menos como aconteceu na Europa. Quando isso acontecer, você vai radicalizar o seu povo. Cada vez mais pessoas vão se tornar contrárias ao multiculturalismo e, consequentemente, muito mais pessoas vão se tornar supremacistas brancos ou nacionalistas étnicos. Não é surpresa que estejamos vendo uma explosão, embora o número real de nacionalistas étnicos ainda seja muito pequeno. Como disse, a sociedade ocidental ainda é naturalmente muito liberal. A maioria das pessoas que estão por aí hoje, todas elas já lidaram com pessoas de outras raças que são legais, que são gentis com elas. É por isso que é muito difícil para a maioria aderir ao etnonacionalismo. Quanto mais isso ocorre, maiores as chances das pessoas virarem etnonacionalistas. É por isso que eu digo que quanto mais demorarmos para reverter ou parar isso, mais radicais teremos que ser depois, porque não há outro jeito. Eu simplesmente não consigo acreditar que ela ressuscitou. É como uma zumbi. Meu nome é Su. Que idiota burro. Essas pessoas vivem debaixo de uma pedra ou algo assim? Não sei como ela foi ressuscitada. Ela não só foi ressuscitada, como também teve sua razão confirmada. Isso é por causa do multiculturalismo. Ela pode dizer com orgulho e razão: eu avisei vocês. Avisei vocês, pois quando ela disse isso, ainda não havia gangues sudanesas massacrando pessoas nas ruas de Melbourne. Não havia ataques terroristas como o que vimos em Bondi e no Linseed Café, ou incêndios criminosos em restaurantes e negócios judaicos. Quando ela disse isso pela primeira vez nos anos 90, nada disso estava acontecendo. Não estava acontecendo. Sim, tínhamos algumas gangues vietnamitas aterrorizando as pessoas. É isso, segundo ela. Acho que chamou de invasão asiática ou algo assim. Mas é por isso que ela está realmente justificada e pode dizer com orgulho e arrogância: eu avisei vocês. Essas pessoas são incrivelmente estúpidas, esses boomers.
Tenho quase certeza de que esse é um grupo seleto de pessoas. Tenho certeza de que se você encontrasse alguém que dissesse não, eu amo Pauline Hansen, eu gostaria de ver isso. Quero encontrar essas pessoas e dizer, ei, eu sou um homem moreno, eu amo Pauline Hanson. Obviamente nunca mostrariam isso, mas ficariam chocados e diriam, como você pode gostar dela sendo moreno? Sobre Pauline Hanson, sim, acho que ela usa o medo para dividir e conquistar as pessoas, sabe? Para fazer com que odeiem umas às outras. E eu não acho que ela se importe muito com justiça. Oi, eu sou a Alex. Que diabos? E hoje estaremos aqui em Kensington conversando com as pessoas sobre a ascensão de todas as nações, a extrema-direita e o que precisamos fazer para combater isso. Colocamos esses cartazes, certo? Dizendo anti-Hanson. Então todo mundo vê logo de cara. Eles ficam tipo, sim, concordo 100%, eu também odeio a Hanson. A gente tem ouvido. Continuem com o bom trabalho, concordo com o que vocês estão fazendo. Obrigada. Gostaríamos de nos envolver mais. Vamos dar uma olhada. Isso é tudo o que eu vou dizer. Certo, é isso. Um último vídeo de um idiota útil com Carapenas Diotides. Ele é um grego australiano. Permita-me fazer você perder alguns pontos de QI. Nós somos uma nação. Nós somos e deveria ser uma só nação. Uma. Você quer dizer australos? Cara, a Austrália ele já fez. Um australiano. Não, dane-se. Cara, Paquistão, australiano. Tem paquistanês e australiano. Não é incrível? Todos eles estão usando as cores da Austrália. A maioria deles usa as cores da Austrália. Ele usa um cachecol dos Socceroos, time de futebol da Austrália. Essa é uma pessoa europeia. Australiano. Imitação. Não, o que são australianos? Essas pessoas são tão estúpidas só porque odeiam a direita. Essas pessoas não entendem que importar um italiano ou grego é diferente de trazer um jihadista da Síria. Eles adoram dizer que a Austrália é um país de imigrantes. Um imigrante da Dinamarca, um imigrante da Grã-Bretanha ou um imigrante da Holanda é o mesmo que um imigrante do Chad, do Congo, da Síria ou do Afeganistão. Se um país produz mais terroristas, mais criminosos, em média, então você descarta esse país e vai para outro país que produz menos dessas coisas em média. Precisamos fazer isso porque não fizemos antes. Porque o Ocidente prefere o individualismo, mas o individualismo não funciona em sociedades que não preferem o individualismo. Sociedades tribais por natureza, muito baixo da parte de Anthony Albanese, o pior primeiro-ministro da Austrália, começar com discursos conservadores e partir para ataques absurdos. Esse é quem ele é. Ele é um primeiro-ministro vergonhoso e horrível para a Austrália. Os australianos não merecem ele.